Atos capítulo 26. Ei, olá, muita paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 26. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Eu queria convidar você a ler todo este capítulo, Atos 26, meditar, orar e depois volta aqui no nosso vídeo, confere com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. No capítulo anterior, Paulo está já diante do novo tribuno Festo e, num evento de pompas e circunstâncias, o rei Agripa II, estava lá, juntamente com Berenice, para ouvir. O apóstolo Paulo, estavam também pessoas de influência e celebridades ali daquela época, todos querendo ouvir o apóstolo Paulo. E este rei Agripa II se dirige a Paulo e fala: você tem o direito de se defender. E Paulo fala para ele: ó rei, eu estou me sentindo feliz em poder testemunhar. O testemunho de Paulo perante reis era o que a sua missão requisitava. Ele haveria, sim, de dar o seu testemunho diante de reis, porque para isso também o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo. E ele falou: estou feliz de falar perante ti, ó rei, porque és conhecedor das leis e costumes do povo judeu. Paulo pede ao rei Agripa que o ouça com paciência. E ele começa a falar da sua vida. Desde a mocidade, ele fala para o rei Agripa: vivi fariseu em Jerusalém. Todos os judeus sabem disso, Paulo falou. E aí ele começa a falar que agora ele vive. Agora ele vive pela esperança da promessa que a Deus foi feita a nossos pais, né? Ele está se referindo ao povo judeu. E por isso que eu estou aqui. E por isso eu estou sendo julgado. Aí ele fala das 12 tribos para o rei Agripa. E o rei Agripa sabe muito bem o que Paulo está falando. Paulo fala da esperança da ressurreição. A esperança que se refere à aliança de Deus. E eu e você também temos essa esperança. E Paulo falava dessa esperança, contando e pregando ali perante aquelas pessoas sobre a ressurreição dos mortos. E Paulo fala de como ele estava errado no passado, em achar que ele tinha que ser contra Jesus Nazareno. E ele falou que os próprios sacerdotes tinham dado para ele cartas e autorização para perseguir os santos, aqueles que amam e servem a Jesus. Então, ele conta como ele era uma pessoa que antes perseguia e matava os cristãos. E Paulo conta para o rei Agripa dessa ira, dessa fúria que ele tinha contra os cristãos, cristofobia, que ele perseguia e matava, e até em locais estrangeiros, em cidades longínquas, ele ia atrás destes cristãos. E Paulo conta que até que um dia
essa história mudou justamente quando ele ia numa missão contrária ao Senhor Jesus para perseguir e matar os cristãos no caminho de Damasco. Nesse dia, tudo mudou e ele testemunha que ele andava atrás destes cristãos para fazer mal para eles, mas no caminho de Damasco ele viu uma grande luz. E Paulo testemunha da primeira conversa que ele teve pessoalmente com o próprio Jesus, que chamou Paulo pelo seu nome de judeu, porque como a gente está sempre falando, né? Paulo, ele tinha dupla cidadania, a cidadania romana, ele era chamado de Paulo. E na sua cidadania, como ele era judeu, o nome dele de judeu era Saulo. E é interessante que ele fala que o Senhor Jesus chamou o nome dele de Saulo. Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? E a partir desse momento que ele ouviu a voz de Jesus, que ele viu a luz de Jesus, tudo mudou para ele. E no versículo 16, Paulo fala claramente para o rei Agripa que o Senhor Jesus comissionou a vida dele para ser ministro, ou seja, aquele que trabalha para o reino de Deus, aquele que faz o que tem que fazer, que serve ao Senhor. Então, um ministro e testemunha era o que ele tinha que fazer de acordo com a ordem do Senhor Jesus. E ele continua explicando com detalhes a sua missão, a missão que ele recebeu do Senhor Jesus, né? Versículo 18 fala, para abrir os olhos de quem está nas trevas para se converter para a luz. E olha isso, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados na fé em Jesus. Santificado quer dizer separado, consagrado para as coisas que Deus tem no seu plano para nós. Ou seja, separado de uma vida de pecado, separado para servir ao Senhor na fé em Cristo Jesus. Isso ele falou para o rei, diretamente, claramente, qual era a sua missão. Pregar Jesus Cristo para que as pessoas fossem libertas do poder do diabo e fossem para a liberdade de Deus. E ele começa no versículo 19 falar ao rei Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial, à voz do Senhor Jesus. E ele estava ali justamente cumprindo a sua missão de testemunhar perante reis e autoridades. Paulo fala ainda para o rei Agripa que ele começou em Damasco, né? Falar o seu testemunho, a pregar. Depois em Jerusalém ele continua por toda a Judeia aos gentios que se emendassem. Essa é a mensagem que ele fala aqui. Se emendassem, se melhorasse os seus caminhos, né? Se endireitassem,
e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, você pode conferir aqui que Paulo está dando uma pregação completa, embora já falando seu testemunho também, se defendendo, mas ele fala de Jesus, do arrependimento, de como nós temos que nos converter e de como o diabo enreda as pessoas e domina, mas a palavra de Deus e a missão dos chamados do Senhor Jesus é realmente pregar para que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz de Jesus. E aqui ele fala no versículo 21, é por isso que os judeus me prenderam. É por isso, vê aí. É por isso, versículo 21, que eles me prenderam lá no templo e querem me matar. E ele fala, e se eu estou aqui, é pelo socorro de Deus. É porque Deus me guardou. E é verdade, lembra quando ele estava lá, os judeus queriam despedaçar Paulo, mas aí aquele tribuno colocou Paulo preso e acabou guardando, mandando para Cesareia. E Paulo agora está neste momento, embora preso, longe das mãos daqueles algozes que queriam matá-lo. E ele reconhece, é Deus, é o socorro de Deus. E aí ele falou, é por isso que eu estou vivo até hoje, né? Até hoje permaneço dando testemunho. Então ele tinha clareza da sua missão e ele sabia que ele estava cumprindo, dando testemunho tanto a grandes, né? Até a um rei, como a pequenos, e ele não fala nada mais do que Moisés já disse que havia de acontecer, e agora ele fala do Messias verdadeiro. Ele fala no versículo 23, Moisés já falou, Cristo havia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E quando ele falou do Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo, olha, Festo, o tribuno romano, falou, aqui fala que ele falou em voz alta, deve de ter dado um berro, né? Você tá louco, Paulo! Você estudou tanto que você já está delirando. As muitas letras te fazem delirar. Tem duas coisas aqui interessantes para a gente observar. Uma delas é que Festo estava impressionado com a cultura e o conhecimento de Paulo, né? Ele já percebeu as muitas letras, quer dizer, estudou muito, ele sabe muito, tem um alto nível de conhecimento. E ele está dizendo, você sabe tanta coisa que você já ficou louco. Mas olha a resposta de Paulo. Que classe, né? E que impostação da verdade diante de uma palavra dessa, de uma autoridade. Normalmente as pessoas iam ficar abaladas, mas Paulo continuou firme. Ele falou, não delirou. Não, e ele ainda fala, ó potentíssimo Festo. Então ele se refere com honra ao tribuno. Eu estou falando palavras de verdade e de juízo. Estou falando a verdade. E ele continua. Para o rei de quem falo com ousadia. Ele estava testemunhando, mas não um testemunho fraco, medroso. Um testemunho valente, com poder, com ousadia.
E ele se refere ao rei, falando assim: olha, o rei sabe muito bem o que eu estou falando. O rei está entendendo e sabe que eu não estou louco. Você crê nos profetas, né, rei Agripa? Eu sei que o senhor crê. E olha a resposta do rei para o apóstolo Paulo. Ele falou: por pouco você me persuade a ser cristão. Ou seja, quase você me faz crer em Jesus. Quase você me faz que eu seja convertido. Quase eu estou crendo e querendo ser cristão. Mas você sabe que quase não é suficiente. Ele esteve muito perto de aceitar a fé no Filho de Deus. Mas o quase não serve se a pessoa quase não caiu ou a pessoa quase conseguiu um emprego ou quase recebeu uma herança. Esse quase não mudou a situação da pessoa. O quase não muda. Naquele instante, o rei Agripa perdeu a grande oportunidade da sua vida de se tornar filho de Deus, de se converter das trevas para a luz, de sair do poder das garras do diabo para a presença de Deus. E ele, naquele momento, endossou sim, confirmou sim que o que Paulo falava era muito coerente, não tinha nada de loucura ali. Mas rejeitou a palavra. Quem sabe o coração dele estava queimando. Quem sabe ele estava conseguindo entender que ele precisava se arrepender, que a vida dele estava tudo errado. Mas naquele momento, ele disse, ele admitiu que estava inclinado a crer no Senhor Jesus, porém, ficou no quase. E Paulo respondeu: por pouco ou por muito, eu gostaria que tu, ó rei, se convertesse e muitos outros mais. E ele falou, né, que não somente o rei, ele falou, mas todos quanto hoje estão me ouvindo se tornassem cristãos. Mas quando ele falou isso, quando ele falou assim, o rei se levantou, também Festo, Berenice, e aí os que estavam assentados também foram embora. Mas a conversa deles era isso, né? Eles falavam um com o outro, ele não fez nada para ser preso, gente, e nem é digno de morrer. E a conversa dele com Festo, com o tribuno, era assim: você bem podia soltar esse homem se ele não tivesse apelado para César, para o Supremo Tribunal de Roma, né? Paulo colocou Agripa e Festo e todas aquelas pessoas numa posição de decidir. Infelizmente, muitos decidiram que não queriam Jesus. Mas a gente não sabe. Talvez alguém ali
talvez mais que um, quem sabe muitos, tiveram a chance ainda de se arrepender. Você viu a pregação de Paulo? Arrependimento dos pecados, se livrar da mão do diabo, servir ao Deus único, vivo e verdadeiro. Ele contou o testemunho dele de antes de Cristo e de depois de Cristo. Como a vida dele mudou, como ele entendeu que ele estava errado e como a vida dele é tão diferente agora que ele prega Jesus vivo e atuante. E aquelas pessoas, embora impactadas, principalmente o rei, não quiseram ouvir mais. Pararam ali no meio. E quantos ainda hoje se afastam do Senhor Jesus, mesmo sabendo que eles precisam de se arrepender, que eles precisam se converter e se libertar das garras de Satanás. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, você não pode perder de jeito nenhum, porque vai ser momentos assim muito especiais que o apóstolo Paulo passou e que é inspiração para a nossa vida, dar o testemunho, viver a vida de Jesus. Pense nestas coisas. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Muita paz.